E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e hoje a gente vai falar sobre os hormônios vegetais, que também são chamados de fito-hormônios. Então, enfim, tá no meio, chamar de hormônio vegetal, fito-hormônio, beleza. Agora, diferentemente do sistema endócrino, que a gente fala dos hormônios humanos, que a gente tem que lembrar de hormônio pra caramba, dos fito-hormônios ou hormônios vegetais, a gente tem que lembrar de 5. Ah, então já ficou mais fácil, né, pessoal? Já ficou mais tranquilo. Beleza? A gente vai começar com o primeirão e um dos mais importantes, que é a auxina, também chamado de ácido acético, também chamado pela sigla AIA, pelos mais íntimos. Não é isso, pessoal? O que acontece? Esse auxina, esse ácido indolacético, ele acaba sendo produzido principalmente pelos meristemas primários, né? Então, a gente tem a gema apical, que está presente no caule e na raiz também, beleza? Ou subapical, então apical, subapical, tanto faz. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estimular o crescimento, que a gente fala que induz o estiolamento. O que é isso? É um crescimento vertical pelo alongamento celular, ou seja, essa célula ela se alonga e divide, alonga, divide, alonga, divide. E isso vai fazer com que cresça o caule, cresça a raiz. Então, esse crescimento vertical. Então, esse hormônio ele está relacionado a essa dominância apical. Afinal, o meristema primário ou meristema apical ele vai dominar em relação ao meristema lateral ou secundário. O meristema secundário é o que cresce para os lados, o apical é o que cresce para cima, na direção vertical. Beleza? Ele também vai ser um dos hormônios que vai acabar estimulando essa germinação de sementes. Apesar de não ser o principal, ele está ali um pouquinho relacionado também. Ele também, olha só que interessante, estimula, apesar de não ser o único, ele estimula o desenvolvimento dos ovários para a formação dos frutos. Além disso, ele estimula o crescimento dos frutos e estimula também com que esse fruto não caia ali naturalmente. Pelo menos não de início, tá? Até esse fruto ficar maduro, ok, pessoal? Então, ele é muito importante para esse crescimento e manutenção dos frutos. Além disso, ele estimula também a manutenção das folhas, ou seja, enquanto tiver bastante auxina ali, essa folha não vai cair, a não ser se for arrancada, né, pessoal? Mas isso não vem ao caso. Naturalmente, ela não cai se tiver bastante auxina. Um detalhe em relação à auxina, ela diz respeito principalmente ao fototropismo, que a gente vê bastante também em vestibular. O que acontece? A auxina, ela é meio que fotofóbica, entendeu? Ela não gosta de luz. Então ela vai para o lugar onde não tem luz. Se eu tenho uma planta aqui e eu estou iluminando desse lado, essa auxina vai para o lado da sombra, correto? E aí o que acontece? Ó, não é a auxina que estimula o crescimento? Então, se aqui tem pouca auxina que vai crescer? Não, né? Então eu vou fazer assim, ó. Não vai crescer. Desse lado aqui que tem sombra, vai crescer. Lembrando, a fonte luminosa está aqui, né, pessoal? E aí o que vai acontecer? Ó, o caule, né, nesse caso, ele vai crescer, ó, para cá. Lembra que esse lado iluminado ele não está crescendo, ó, entendeu? Então, o que a gente chama isso? A gente chama isso de fototropismo positivo. Por quê? Porque está indo em direção à fonte luminosa, tá bom? Agora, se isso for acontecer na raiz, claro, isso é um caso experimental, a raiz ela precisa de pouca auxina para crescer, diferente do caule. O caule precisa de muita auxina. Por isso que o lado com sombra, que tem mais auxina, está crescendo. Já na raiz precisa de pouca auxina. Ah, então na raiz vai ser diferente. Se a gente acabar iluminando a raiz, tem pouca auxina no lugar iluminado, tem muita auxina no lugar não iluminado, no lugar da sombra. Então a raiz ela vai crescer, ó, para cá, né? Então ela vai ter um crescimento ao contrário da fonte luminosa. A gente chama isso de fototropismo negativo. Inclusive, a gente tem a relação da gravidade com isso também. Então, por exemplo, uma planta que, por exemplo, ela está caída, né, ela está aqui, ó, deitadinha no sol, tá? O que acontece? A auxina, naturalmente, ela tende, pela ação da gravidade, por isso gravitropismo, né, a se acumular nessa região aqui, nessa região que está mais embaixo, ok? Então, o caule, o que vai acontecer? Ó, onde está, tem mais auxina, cresce, não é isso? Então, ele vai crescer para cá. Enquanto a raiz cresce no sentido inverso, porque precisa de pouca auxina. E onde tem pouca auxina? No lado próximo do solo, está menos próximo do solo, né? E a gravidade faz com que a auxina fique para cá. Então o que acontece? A auxina lá, pum, faz crescer a raiz.
Então a gente chama isso, ó, pelo caule de gravitropismo negativo, porque como o caule está indo para cima, é contração da gravidade que empurra para baixo. Enquanto a raiz tem um gravitropismo ou geotropismo negativo, porque está indo a favor da gravidade. A citocinina é o segundo hormônio e esse está relacionado à regeneração de partes perdidas da planta. Então, por exemplo, quando você faz algum rabisco ali na planta, tá? Com uma chave, com alguma coisa, ela vai tender a regenerar essa parte. E isso quem faz é a citocinina. A citocinina estimula a citocinese, que é a parte final da divisão celular, né? Além disso, ela é produzida pelas raízes, pelos embriões também e pelos frutos. Além disso, ela age no crescimento também das raízes, das gemas laterais. Então, mal ou bem, todos os hormônios eles estão intimamente relacionados ao crescimento, seja de forma positiva ou forma negativa. A giberelina é outro hormônio que também está ali muito próximo da auxina, tá? Na sua forma de atuação. Ela está relacionada à germinação das sementes, ela quebra essa dormência das sementes, né? Então esse hormônio é muito importante para a germinação. Além disso, junto com a auxina, vai promover a formação de fruto. Então, por exemplo, quando os agricultores querem fazer um fruto partenocárpico, né, sem semente, ou seja, que não haja fecundação, estimulam ali com giberelinas e auxinas para que esse ovário se desenvolva. Se não há fecundação, não há formação de semente. Por isso a gente tem, por exemplo, uvas sem semente. E essa giberelina, ela é produzida em partes jovens, principalmente do sistema caulinar e sementes, tá? Em desenvolvimento. Temos também o etileno, ó, tá anotando aí, né? Tá anotando os hormônios. O etileno, pessoal, o etileno é um hormônio gasoso, é um gás, o gás etileno, ok? É um hormônio produzido por diversas partes da planta, não está relacionado a uma parte só, raiz, caule, folha, a diversas partes da planta pode produzir o etileno. E ele está muito relacionado, olha, isso é importante, a essa maturação dos frutos. Então o fruto, naturalmente, ele vai ficando verde, vai ficando mais coloridinho, né, pronto para consumo, e depois ele vai ficando ali muito maduro, maduro demais, né, pessoal? Quem estimula essa maturação toda é o etileno. E ele também, olha, essa daí é muito importante porque muita gente acaba errando. Ele promove a abscisão foliar. Lembra que eu falei que com a folha, quando tem muita auxina, ela acaba ficando, né? Ela não cai, ela não senesce, entendeu? Agora, quando essa relação inverte, ou seja, quando há mais etileno e pouco auxina, essa folha ela vai tender a cair. Então, o etileno é um hormônio que promove essa queda, essa abscisão foliar. Não é o ácido abscísico, lembra disso. E por fim, a gente vai falar, obviamente, do ácido abscísico, mais chamado também pela sigla ABA, ok, pessoal? Então, se você vê a palavra ABA, essa sigla, você vai entender que é o ácido abscísico. Para que o ácido abscísico serve, então, que não é abscisão foliar? Ele é principalmente um hormônio que atua como inibidor. Então ele vai inibir a giberelina, vai inibir a auxina, vai inibir a germinação de sementes, que são ocasionadas principalmente pela giberelina e depois pela auxina também. Então é um hormônio inibidor. Além disso, vai promover o fechamento estomatal. Então, o fechamento dos estômatos, quando há uma situação de estresse hídrico, por exemplo, tá? Esse fechamento é necessário e quem promove isso é o ácido abscísico. Então lembre-se, o hormônio inibidor é aquele que faz o fechamento estomatal, tá? E é sintetizado principalmente pelas folhas, mas também alguma partezinha ali no caule, nas raízes também, tá bom, pessoal? Então lembre-se disso, é um hormônio inibidor. E é isso, pessoal. Eu falei aqui de forma meio rápida, né, pessoal? Mas enfim, é só para você pegar aqueles bizus, entendeu? Para você lembrar ali, isso daqui não é uma aula completa, né? É um resumão. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero, dá aquela curtida, comenta aí se você gostou e eu trago mais resumões para você e outros vídeos interessantes aqui no canal. Beleza, meus queridos? Um grande beijo e tchau, tchau!